Olá a todos, eu sou Alex Brasil, gostaria de compartilhar com vocês alguns tópicos do Evangelho. E eu escolhi o tópico do Evangelho chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo. Gostaria de compartilhar com vocês o que a Igreja de Jesus Cristo, nos Santos dos Últimos Dias, nos ensina a respeito desse importante tópico do Evangelho. Atração por pessoas do mesmo sexo. Se você não me conhece, eu sou Alex Brasil, eu tenho um canal, e se você ainda não é inscrito, convido você a clicar no link abaixo e se inscrever no meu canal, onde eu trato dos assuntos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e de diversos assuntos importantes. Atração por pessoas do mesmo sexo se refere à atração emocional, física ou sexual por uma pessoa do mesmo sexo. A atração por pessoas do mesmo sexo não é igual para todos. Algumas pessoas se sentem atraídas exclusivamente por pessoas do mesmo sexo, enquanto outras se sentem atraídas por pessoas de ambos os sexos. Então, nós temos aqui pessoas que se atraem por uma pessoa do mesmo sexo que ela, ou pessoas que podem ter atração por ambos os sexos. A Igreja diferencia o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo do comportamento homossexual. Então, aqui existe uma diferença, de pessoas que possuem uma atração, um sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo ou do comportamento homossexual, ou seja, são coisas diferentes. Ele continua, aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou de que se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais, podem fazer e manter convênios com Deus e ser dignos de participar plenamente da igreja. Identificar-se como gay, lésbica ou bissexual ou sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado e não impede uma pessoa de participar da igreja e de ter chamados nem de frequentar o templo. Então, essas aqui são informações muito importantes que se você tem atração por pessoas do mesmo sexo, veja bem, atração, é diferente de você ter um comportamento homossexual. Então, ele fala que se aquele que se identifica como gays, lésbicas ou bissexuais podem fazer e manter convênios com Deus. Então, nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso. E fala também que se você tem esse sentimento, essa atração, você não está em pecado, você não está cometendo nenhum pecado, também você não tem nenhum impedimento de você participar da igreja, ou de ter chamado, ou de frequentar o templo. Aprendemos mais no próximo versículo que diz assim, no próximo parágrafo, desculpa. A pureza sexual é a parte essencial do plano do Pai Celestial, para a nossa felicidade. As relações sexuais são reservadas para um homem e uma mulher que são legal e legitimamente casados, um com o outro. As relações sexuais entre um homem e uma mulher que não são casados ou entre pessoas do mesmo sexo violam as leis mais importantes do nosso Pai Celestial e interferem em nosso progresso eterno. Pessoas de qualquer orientação sexual que violam a lei da castidade podem se reconciliar com Deus por meio do processo de arrependimento. Então, ou seja, mesmo que você é casado com uma mulher, se você é homem casado com uma mulher, ou se você é uma mulher casada com um homem, e você quebra a lei da castidade, você está quebrando uma lei, um mandamento. E aí você precisa participar do processo de arrependimento. Assim como pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, a partir do momento que você quebra a lei da castidade, seja qual for o sexo da outra pessoa, você está quebrando o mandamento e precisa passar por esse processo de arrependimento. Aí já deixa de ser somente a atração, você quebrou o mandamento. Podemos não saber precisamente por que alguns se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo, mas para alguns isso é uma realidade complexa que faz parte da experiência humana. O Salvador Jesus Cristo tem um entendimento perfeito de cada desafio que temos na Terra, e podemos nos dirigir a ele para obter consolo, alegria, esperança e orientação. Então, o Salvador conhece os desafios de cada um.
no versículo 11 do capítulo 7 de Alma diz, e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades para que lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então, o Salvador Jesus Cristo, a gente aprende aqui que ele sofreu todas as dores e aflições e conhece as enfermidades de cada um dos seus filhos. No Velho Testamento, o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. O Senhor é bem claro nessa escritura. E no versículo 13 do capítulo 20 diz, quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então, a lei aqui, nessa escritura, em Levítico, é bem claro que o Senhor não aceita com que um homem se deite com outro homem. Temos a proclamação ao mundo, um trecho que diz assim, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Então, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O casamento entre um homem e uma mulher foi instituído por Deus e é essencial ao seu plano para os seus filhos e para o bem-estar da sociedade. Famílias fortes, guiadas por pai e mãe amorosos, servem como uma instituição fundamental para educar os filhos, despertando a fé e transmitindo às gerações futuras a força e os valores morais que são importantes para a civilização e cruciais para a salvação eterna. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica que nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, essa escritura diz que, independente de qualquer coisa, todos nós somos filhos de Deus. O elder Christofferson, do Coro dos 12 Apóstolos, afirmou sobre esse assunto. A diversidade que encontramos hoje na igreja é apenas o começo. Creio que veremos cada vez mais diversidade. O fato de que as pessoas trarão dons e perspectivas diferentes e uma enorme gama de experiências e desafios enfrentados pelas pessoas vai nos mostrar o que é realmente essencial no Evangelho de Cristo. E muito do que sobra, que talvez tenha sido adquirido com o tempo, é mais cultural do que doutrinário. Deve desaparecer para aprendermos realmente a ser discípulos. E o elder Cook, do Coro dos 12 Apóstolos também, ele reforçou o convite para que sejamos os primeiros a usar termos que expressem amor, compaixão e cordialidade, que nossa família não exclua nem desrespeite os que escolheram um estilo de vida diferente devido a sentimentos que têm em relação a pessoas do mesmo sexo. Então, esses são os conteúdos a respeito desse tópico importante sobre sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, a deixar aqui o seu comentário sobre a sua opinião a respeito de tudo isso. Muito obrigado a todos, um forte abraço.